Aula 10, Nação e Nacionalismo na América Latina, no século XIX. Claudio Lomnitz e Mônica Quijada. O nosso curso entra agora na sua etapa final, né? No seu último mês, e as 4 ou 5 últimas aulas serão, 5 últimas aulas, na verdade, serão dedicadas especificamente ao tema do nacionalismo na América Latina e no Brasil. Então, nós vamos confrontar as principais teorias e abordagens vistas, revisadas, discutidas ao longo do curso com os casos latino-americanos. E, para fazer isso, começaremos pelo século XIX, o período das independências e da formação dos Estados nacionais na América Latina, né, com alguma, ainda que breve, incursão no começo do século XX, e faremos isso por meio de 2 artigos, né? Que Nación, da historiadora argentina Mônica Quijada, e o nacionalismo como um sistema prático, artigo traduzido para o português do professor da Universidade de Chicago, Claudio Lomnitz. Nós vamos, na verdade, o artigo de Lomnitz foi introduzido um pouco a posteriori no programa, ele não estava na primeira versão, mas eu achei importante introduzi-lo, por motivos que exporei logo em seguida, e vou inverter a ordem e começar a exposição por ele. E justamente por quê? Pelo mesmo motivo que eu achei importante introduzi-lo no programa, porque Lomnitz se propõe neste artigo, foi traduzido e publicado na revista Novos Estudos, CEPRAP, em 2001, portanto, há 20 anos atrás, ele se propunha a fazer uma crítica à abordagem de Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas de uma perspectiva hispano-americana. Isso nos coloca um problema importante, que é o seguinte: na América Latina, em áreas como história, antropologia, sociologia política, sociologia da cultura, história do pensamento político, história político-social, né? Uma série de disciplinas ou subdisciplinas, há muitos estudos de caso, ou alguns, embora em menor medida, comparados, sobre nações e nacionalismos na região, ou temas afins como construção do Estado Nacional. Mas não há, em geral, tentativas de teorizar acerca do nacionalismo a partir dos casos latino-americanos, em confronto com as principais teorias produzidas desde a Europa, que, por seu turno, raramente, como vocês devem ter percebido, e Anderson é justamente uma exceção, incorporam a América Latina de maneira mais central nas suas construções conceituais. Eles costumam se basear, em termos de material empírico, em casos europeus ou também asiáticos, né, em menor medida africanos e latino-americanos. Né? Portanto, digamos, há um certo desencontro entre a literatura empírica sobre nações e nacionalismos na América Latina e o debate teórico mais amplo, né? Sobretudo o debate britânico, né? Que desde os anos 70, em especial ao longo da década de 80, né, como nós podemos ver durante essa disciplina, concentrou a maior parte dos esforços de teorização sobre nações e nacionalismos. Esse é um diagnóstico feito em alguns trabalhos, como, por exemplo, um artigo publicado na revista Theory and Society em 2006, Unfinished Imagined Communities,
de dois cientistas sociais baseados nos Estados Unidos, José Sixon e Matthias von Hau, na verdade, que um baseado nos Estados Unidos e o outro na Europa. Mas que eu não introduzi na bibliografia deste curso, porque não está disponível em português, apenas em inglês, embora um texto cuja leitura eu recomendo, em particular, sobre nações e nacionalismos da América Latina no século XX. Mas o trabalho de Lomnitz, nesse sentido, é uma exceção. Ele é um especialista no México, em nação e nacionalismo no México do século XIX, e, como poderão ver pelo artigo, é daí que ele extrai a maior parte do material historiográfico que ele mobiliza, mas ele é um historiador e antropólogo e se propõe a fazer um confronto crítico com a teoria de Anderson, de Benedict Anderson, que, como ele ressalta, e eu acabei de mencionar, é uma das únicas a dar primazia às Américas e à América Latina em particular, como sendo lugar de origem do nacionalismo moderno, em contraste com a maioria das abordagens, como aquelas de Gellner, entre outros autores, Anthony Smith, Hobsbawm, etc., que costumam considerar que a Europa, ainda que podendo variar entre a Europa Central, a Grã-Bretanha ou a França, seria o espaço de origem do nacionalismo, que daí teria se difundido para as periferias. Para Anderson, como nós vimos na discussão de comunidades imaginadas, o nacionalismo surgiu justamente da crise do sistema colonial europeu nas Américas, ainda que as suas condições, as suas condições de origem, como o capitalismo editorial, tipográfico, e a centralização estatal tivessem começado na Europa, a partir do século XVI, mas o nacionalismo teria eclodido no final do século XVIII e início do século XIX, justamente no ciclo das independências americanas, começando com a formação dos Estados Unidos e desdobrando-se nas independências centro- e sul-americanas, no primeiro terço, no primeiro quartel do século XIX. Bom, em seguida, Lomnitz anota que a maior parte da literatura latino-americana demorou a, digamos, a incorporar o argumento de Anderson, porque até então dava-se por sentado que justamente as ideias independentistas, em particular o liberalismo e o iluminismo, como fontes intelectuais, mais importantes do movimento emancipatório, teriam justamente vindo da Europa, em particular da França, em menor medida da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos, mas que, digamos, o nacionalismo não seria um produto autóctone, era um pressuposto também compartilhado pelos estudos latino-americanos, tanto aqueles feitos nos Estados Unidos como aqueles feitos por hispano-americanos na América Latina. Então, digamos, o argumento de Anderson tardou a ser incorporado. Mas aqui, ainda que de maneira respeitosa, Lomnitz se propõe, justamente, a partir da experiência histórica hispano-americana, fazer uma crítica a pontos-chave da construção teórica proposta pelo autor anglo-irlandês, em Comunidades Imaginadas. Então, vamos lá. Num primeiro momento, o artigo, num primeiro movimento, o artigo reconstitui os principais argumentos de Anderson, na sua conceituação da nação como comunidade imaginada como soberana, limitada e horizontal, associada ao movimento de secularização, de declínio das comunidades religiosas pré-modernas, e
fomentada, de um lado, pelo capitalismo tipográfico, de outro lado, pela centralização administrativa das monarquias absolutistas, né, e que teria eclodido no mundo colonial americano, né, tendo como base o já mencionado capitalismo editorial e também as peregrinações burocráticas ou administrativas dos criolhos, né, bloqueadas justamente pelos metropolitanos em sua ascensão na hierarquia administrativa, o que teria ajudado a acelerar, não só criar um sentimento de identificação entre criolhos e de diferenciação destes em relação aos metropolitanos, mas também um movimento inicial de divisão, de fragmentação do Império espanhol, em particular, nos seus vice-reinados e capitanias, províncias, etc., constitutivas, dando origem ao que seriam mais tarde as repúblicas latino-americanas. Né? Daí o caráter também republicano e secular intrínseco a esses nacionalismos. Ora, Lomnitz vai fazer algumas objeções importantes a este argumento. Em primeiro lugar, ele objeta a ideia de que a nação seja necessariamente imaginada como uma camaradagem horizontal. Não é que Anderson desconheça, como nós já discutimos, que as nações alberguem profundas desigualdades socioeconômicas, né, exploração, dominação, etc., etc., mas que, no plano da construção do imaginário coletivo, elas são imaginadas como sendo horizontais, né? Ou seja, todos os membros da nação, ainda que possam ser muito desiguais em termos das suas posições de classe, se imaginam como parte de uma mesma fraternidade horizontal. São todos franceses, são todos brasileiros, são todos argentinos, ingleses, etc. Né? Lomnitz objeta a isso e procura justamente enfatizar ao longo do texto que esta fraternidade ela é constituída, né, sempre numa tensão entre uma fraternidade horizontal e a diferença e a hierarquia. Né? Então, digamos, horizontalidade, né, e hierarquia, igualdade e desigualdade, né, identidade e diferença, são ambos polos constitutivos e inextricavelmente imbricados da construção das comunidades imaginadas nacionais. E esta objeção leva a questionar um segundo ponto muito importante do argumento de Anderson, que é a ideia de que nacionalismo e racismo são coisas separadas, ainda que possam se vincular historicamente, mas que o racismo teria mais a ver com uma ideologia de classe do que necessariamente com o nacionalismo. Nós já vimos objeções a isso feitas por Etienne Balibar, né, na sua coletânea com Immanuel Wallerstein. Né? Mas aqui, Lomnitz se apoia, né, mais uma vez, na experiência hispano-americana e espanhola, para mostrar que as hierarquias raciais ou racializadas são historicamente constitutivas do imaginário nacional. Né? Uma outra objeção importante diz respeito à secularização. Né? Segundo o autor, né, ainda que nas experiências britânica ou holandesa, nacionalismos muito marcados pela reforma protestante e pela ruptura, pelo antagonismo com, né, a ideia de uma monarquia católica universal, né, justamente encarnada pela Espanha, nos séculos XVI e XVII, esses nacionalismos acabaram sendo caracterizados por um movimento de secularização da sociedade
o do Estado, o que não encontra paralelo justamente na experiência oposta, que é a experiência espanhola, em que a própria ideia de nação esteve inextricavelmente vinculada, pelo menos em um primeiro momento, até o século XVII, à pretensão de uma monarquia católica universal. Portanto, aqui, religião e nação, ao invés de seguirem caminhos separados, e o nacionalismo aparecer como um substituto, um sucedâneo secular da religião, digamos, de maneira oposta, seguem um caminho conjunto, né? Muito mais combinado, pelo menos até bem entrado o século XVIII. Né? Digamos, por tudo isso, uma quarta objeção diz respeito ao marco temporal escolhido por Anderson. Se para ele as nações e os nacionalismos teriam começado a se formar no final do século XVIII, começo do XIX, Leibniz propõe que, para investigar as origens da nação e do nacionalismo, seria preciso voltar mais para o começo da modernidade, pelo menos na experiência hispânica, voltar ali ao início do século XVI e à formação da monarquia castelhana, né, sobre o influxo da reconquista, do longo período de reconquista cristã da Península Ibérica contra os mouros muçulmanos ao longo de todo o período medieval e o início da empreitada de colonização. Como sabemos, o ano de 1492, nesse sentido, é um ano-chave, porque ele assinala, por um lado, o término da reconquista e da unificação, né, das monarquias católicas de Castela e Aragão, reconquistando Granada, né, e terminando de expulsar os muçulmanos, né, um período que durou séculos, né, processo de reconquista, e, ao mesmo tempo, é o ano em que Cristóvão Colombo chega às Antilhas, né, dando início ao processo de conquista e colonização das Américas. Né? Então, é um ano-chave para, digamos, a conformação do mundo moderno, modernidade europeia, e um ano-chave para a formação do que viria a ser o Estado-nação espanhol. Né? Então, Leibniz se propõe a justamente estabelecer um marco temporal mais amplo para entender de onde vem o nacionalismo espanhol e, por conseguinte, os nacionalismos hispano-americanos do século XIX, né, em particular o mexicano, que o ocupará mais ao longo do texto. Né? Antes de entrar nesse marco, digamos, na discussão desse marco temporal mais alargado, é interessante registrar que o autor faz um exercício que podemos encontrar em outros textos ao longo deste curso, né, de retomar os sentidos atribuídos à palavra nação, ou nación, em espanhol, assim como termos semanticamente próximos, como pátria, né? Por exemplo, em documentos do século XVIII, né, no antigo vice-reinado da Nova Espanha, né, o atual México, em que o termo nación tem sentidos variados. Né? Por um lado, nação se refere a uma comunidade de descendência, mas não necessariamente uma comunidade politicamente soberana, como propõe o conceito de comunidade imaginada de Anderson. Né? Na verdade, dentro da monarquia espanhola conviveriam várias nações que reconheceriam um mesmo soberano. Né? Por outro lado, se falava também numa nação espanhola que abarcava tanto peninsulares como criolhos. Né? E ainda havia o termo pátria, que
designava, digamos, os habitantes de um mesmo país ou de um mesmo território, que também não necessariamente coincidia com o conceito de soberania, né? E a própria ideia de país, né, o conjunto de habitantes de um mesmo país, que poderiam ser, né, os filhos de uma mesma pátria, os membros de uma mesma nação, a depender do registro, né? Esse termo poderia designar desde uma província, né, até, digamos, a Espanha, a Península Ibérica como um todo, né, ou pelo menos a Espanha, ou mesmo as suas colônias. Então, digamos, para entender esses registros variados, alguns dos quais persistiram mesmo após as independências latino-americanas ou hispano-americanas, em que aí sim você tem já uma coincidência maior entre termos como nação, pátria e a ideia de soberania estatal, né? Mas, por exemplo, o termo nações aplicados aos povos indígenas persiste até hoje, né? Comunidade de origem, mas que não necessariamente significa uma comunidade política, né? Então, ele se propõe a voltar, como eu mencionei, ao século XVI, e entender quais as características originárias da ideia de uma nação espanhola, né? E ele mergulha, de maneira até bastante erudita, nas codificações né, no Código das Índias, né, nas leis das Índias, né, justamente a legislação colonial espanhola, né, para mostrar como certas ideias sobre quem pertencia ou não, né, quem eram súditos espanhóis, né, quem pertencia ou não àquela comunidade imaginada, se articulavam. Ele mostra algumas características. Primeiro, uma clara demarcação racial. A ideia de pureza de sangue, pensando que se está em pleno processo de conquista e colonização, era um conceito-chave para demarcar os vínculos de pertencimento e não pertencimento, e para hierarquizar os súditos da coroa, em especial os do Novo Mundo, né? Então, ao mesmo tempo que os indígenas, né, eram súditos do rei, né, pelas leis das Índias, eles não eram súditos em pé de igualdade em relação aos brancos, né, e aos mestiços. Então, havia uma clara hierarquização, né, que eram referidas, uma hierarquização que era referida na linguagem legal, né, da monarquia espanhola como sendo diferentes repúblicas, né, no caso do Peru, né, as famosas duas repúblicas, a República de Índios e a República dos Brancos, né, ocupando os mestiços aí um lugar ambíguo. Além disso, indígenas e mestiços tinham acesso vedado a quaisquer cargos públicos, né, tinham acesso vedado a postos mais importantes no clero, né, sobretudo na alta hierarquia eclesiástica, em uma série de corporações, né, e guildas, né. Então, a pureza de sangue, né, e, portanto, o racismo, já aparecem aqui como elementos demarcatórios e de hierarquização da comunidade imaginada, como estabelecida nos próprios textos legais do período colonial. Outra característica é que esta comunidade nacional se imaginava como sendo demarcada pela religião. Ou seja, era uma comunidade cristã e católica. É bom lembrar, como faz Leibniz, que os reis da Espanha eram referidos, né, e se autorreferiam como reis católicos, né? Isabel a católica, Fernando católico, né, para referir-se ao casal real do período da conquista das Américas, das viagens de Colombo, etc., né? Os reis católicos. Esse era um reconhecimento oficial por parte do papado, né?
A Espanha tinha uma relação privilegiada com a Igreja, que inclusive permitiu à monarquia espanhola subordinar o clero espanhol diretamente à coroa, formando uma Igreja católica que era, ao mesmo tempo, também uma Igreja nacional, parte da estrutura do Estado. O famoso regime do patronato, ou em Portugal, do padroado, né, que se manteve, inclusive, em alguns países da América independente, ainda no século XIX, sendo, inclusive, um ponto de discórdia, né, e até de guerras civis, mais tarde, entre liberais e conservadores, como, por exemplo, no México. Né? Esse caráter estatal da Igreja, mas que, ao mesmo tempo, demarcava os limites da comunidade imaginada nacional. Ou seja, ser um súdito da Espanha era ser católico. Inclusive, esse critério religioso estava intimamente vinculado da pureza de sangue, né, ou de sangue, e que se remetiam ambos ao período da Reconquista, né, ao período da luta contra os mouros, ou seja, a pureza de sangue como critério legal para acesso à cidadania é anterior, né, à própria invasão das Américas, né, ou do que hoje conhecemos como Américas, justamente porque era importante para esse Estado, esta monarquia cristã em formação, né, garantir na sua hierarquia o predomínio dos cristãos antigos, né? Ou seja, garantir no acesso à nobreza, aos cargos públicos, né, à hierarquia eclesiástica, que os seus titulares fossem descendentes de cristãos antigos e não de mouros ou judeus convertidos. Né? Então, nesse sentido, o critério religioso e o racial, o étnico-racial, andavam de mãos dadas. E uma terceira característica assinalada por Lomnitz era justamente o predomínio da língua espanhola. Ou seja, o espanhol como uma língua nacional já se afirmava desde o século XVI. E se afirmava não como uma língua secular em oposição ao latim, mas como uma língua que tinha um privilégio, inclusive, como língua sagrada, como neolatim, né? Daí, inclusive, a origem do termo ladino, né? Para se referir, né, a mouros ou judeus convertidos, né? E mais tarde também, em algumas regiões das Américas, aos mestiços de espanhóis com indígenas, né, como na atual Guatemala, até hoje se usa, né, justamente porque vem da palavra ladino, vem da palavra latino, aqueles que falavam o espanhol, aqueles que falavam o neolatim, que era a língua dos cristãos. Né? Aliás, existe até hoje no México, na Espanha, em vários países pan-americanos, a expressão hablar em cristiano. Quando você não entende o que a outra pessoa está falando, pede-se hábleme em cristiano. Né? Significa, basicamente, fale em espanhol corrente. Né? Ou seja, a língua castelhana como sendo a língua dos cristãos. Né? Ele até cita uma frase engraçada do imperador Carlos V, né? Que era simultaneamente rei da Espanha e sacro imperador romano germânico, que dizia: o alemão é a língua adequada para falar com os cavalos, o italiano para cortejar as mulheres e o espanhol para falar com Deus. Portanto, aquela ruptura entre uma língua sagrada e um vernáculo secular, postulada por Anderson, no seu argumento sobre o capitalismo tipográfico e o seu papel na formação das línguas nacionais, não se aplicaria ao nascente nacionalismo hispânico. Portanto, num dos primeiros estados a se formar na Europa, a monarquia espanhola, aqui, ele chega a afirmar que teria sido o primeiro. Me parece aqui um deslize, que não é só de Lomnitz, eu já encontrei em outros autores hispano-americanos, como Henrique Dussel,
porque eles esquecem que Portugal se formou antes, né? A Revolução de Avis é do século XIV, do final do século XIV, né, 1385, e a expansão ultramarina portuguesa começou, inclusive, um pouquinho antes da espanhola, com a circunnavegação da África no final do século XV. Mas a bibliografia hispânica tende a dar esse protagonismo, esse pioneirismo ao Estado espanhol. Bom, não veio aqui ao caso, né? Só queria fazer esse registro, que me parece pertinente, mas, bom, de qualquer modo, a Espanha certamente é um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros casos de formação de um Estado nacional na Europa, anterior à própria França e, mais ainda, à Inglaterra. E é interessante, então, que nesse caso tão pioneiro, algumas das características fundamentais que Anderson aponta nas origens da nação e dos nacionalismos modernos não se encontram, como, por exemplo, a ideia da secularização, né? A ideia da nação como emergindo da crise e do desmonte, da ideia de uma monarquia religiosa universal, no caso aqui, pelo menos até o final do século XVII, esses ideais vão de mãos dadas, ao contrário do que acontece na Holanda ou na Inglaterra, e como eu já mencionei, justamente se formam em oposição a esse imaginário, portanto, o particularismo nacional emerge, né, da recusa do universalismo religioso católico, né, mas aqui, no caso espanhol, se deu justamente o contrário, né. Ao mesmo tempo, o tema racial e da pureza de sangue já está presente, associado, inclusive, à barreira religiosa, e o próprio idioma nacional, como critério de pertencimento a esta comunidade, também se apresenta como um idioma, ao mesmo tempo, vernacular e vinculado ao sagrado. Nesse sentido, Lomnitz se propõe a pensar o advento do nacionalismo espanhol e dos nacionalismos hispano-americanos em três momentos, né? Nós já examinamos, que é esse momento da reconquista, da conclusão da reconquista e do início da colonização. Seguinte, já no final do século XVI e ao longo do século XVII, é o do início da crise do Império Espanhol, da crise da monarquia espanhola e de sua posição, né, no mundo europeu, né, que de uma posição ofensiva, né, passa a ser uma posição crescentemente defensiva em relação às novas monarquias absolutistas que consolidam sua posição no continente, né, em particular a monarquia francesa, né, e, claro, a principal monarquia protestante, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra. Então, haverá toda uma discussão, né, ao longo deste período prolongado, né, sobre as razões da decadência da Espanha após o seu apogeu, em que ela esteve muito próxima de realizar a utopia de uma monarquia católica universal, sobretudo durante o reinado de Filipe II, né, onde houve, inclusive, a unificação ibérica, e ele, como, ao mesmo tempo, imperador do Sacro Império e rei da Espanha, né, era senhor de meio mundo, né, das Filipinas até a Áustria-Hungria. Mas começa, então, um longo período de declínio, né, e, por um lado, né, se reforçam justamente essa vinculação entre a nação espanhola e um catolicismo, né, em luta contra uma Europa protestante e herética, né? Inclusive, a própria conquista e colonização da América aparece sob essa luz, né? É interessante que ele cita, o Lomnitz cita o texto de um padre, né? O padre Mendieta, na Nova Espanha, né?
durante o século XVI, e que justamente, né, afirmava, né, a partir da coincidência de que Lutero e Hernán Cortés teriam nascido no mesmo ano, né, o fato de que a providência divina teria atribuído, né, a Cortés a tarefa de, ao expandir a fé católica, a verdadeira fé, para o Novo Mundo, por meio da conquista do México, né, uma forma de remediar, né, os males introduzidos pelo diabólico e herético Lutero. Né. Mas, por outro lado, se elaborou também um diagnóstico sobre a necessidade de reformas, né, dentro da monarquia espanhola. Inclusive, né, alguns proto-economistas, né, dentro da tradição do mercantilismo espanhol, né, como Luís Ortiz, né, começaram a elaborar diagnósticos sobre o fato de que o problema da economia espanhola seria o fato de ser basicamente, vejam só, um exportador, uma exportadora de matérias-primas e uma consumidora de produtos manufaturados, o que levaria a um grande desprestígio do trabalho manual e manufatureiro, né? E, portanto, a monarquia deveria se dedicar a estimular a agricultura e a indústria, a manufatura interna e a protegê-las da concorrência externa, né? O que se desdobrará nas reformas borbônicas do século XVIII, que são o terceiro momento que ele elege a enfatizar, justamente em que essa decadência está ainda mais acentuada, né? A Espanha, juntamente com Portugal, é a prima pobre das monarquias europeias e é extremamente dependente do seu imenso império colonial, né? Como sendo aí a sua grande reserva para afirmar uma posição crescentemente debilitada dentro da ordem europeia, né? Mas justamente se aponta a necessidade de reforçar esse vínculo por meio de uma série de reformas inspiradas pelo iluminismo, né? Como, por exemplo, a centralização administrativa, a racionalização da administração colonial, né? Uma série de reformas econômicas inspiradas pela necessidade de modernizar a Espanha e as suas colônias. Isso é muito conhecido na historiografia e há todo um debate sobre as reformas borbônicas, que às vezes são chamadas de segunda conquista, né, e que teriam justamente, né, inflamado, né, os sentimentos particularistas entre os crioulos, preparando o caminho para as independências logo em seguida. Mas o que Lomnitz enfatiza aqui é que o iluminismo espanhol, diferente, por exemplo, do iluminismo francês, não era cosmopolita, mas justamente por partir de uma posição periférica, né, ele era patriótico, né? Ou seja, os reformadores afirmavam o particularismo da identidade espanhola, eram, via de regra, católicos, né? ainda que defensores de um catolicismo ilustrado, né, influenciado pelo jansenismo, né, e eram também, e se consideravam em geral patriotas, né, que queriam justamente retomar a grandeza da Espanha, e daí a necessidade de reformar e reforçar o seu sistema colonial. E aqui justamente havia uma ambiguidade, né, porque os crioulos americanos, na própria legislação das Índias, né, eram referidos como espanhóis, tanto quanto os da metrópole. Né? Tanto quanto os da metrópole. Essa diferença vai se acentuando com o tempo, sobretudo a partir das reformas do século XVIII, no acesso à cúpula, né, da administração colonial espanhola. Isso Anderson afirma no seu livro, só que, nos lembra Lomnitz, né, havia ainda muita ambiguidade nesse sentido, né? E ele cita, por exemplo, relatos na imprensa da Nova Espanha, né, de uma celebração, salvo engano, em 1784, por conta do nascimento dos infantes reais, da celebração de um tratado de paz com a França, né, uma série de carros alegóricos que representavam justamente, né, a nação espanhola, né, em comunhão, mas onde, por um lado, né,
os criolhos eram incorporados como parte dessa nação, por serem espanhóis nascidos na América, por serem cristãos, etc., mas, ao mesmo tempo, né, eram excluídos dela, pois a Espanha, como tal, era representada basicamente pela Espanha, pela Península Ibérica. Né? Bom, e o terceiro e último momento que o autor explora é justamente o período da independência mexicana, e aqui é interessante que ele enfatiza que o elemento católico persiste, né? E é bom lembrar que os dois pioneiros da independência mexicana são dois padres, né? O padre Hidalgo e o padre Morelos, né? E né, que justamente encabeçaram revoltas populares, né, com forte componente indígena, em nome, inclusive, da religião católica, da Virgem de Guadalupe, etc., mas que foram derrotados. E o interessante é que a independência só se consolida em 1821, né, há 200 anos atrás, com a adesão de espanhóis, inclusive peninsulares, e de militares que antes haviam participado da repressão, uma década antes, a Hidalgo e Morelos, como, por exemplo, Agustín de Iturbide, que, digamos, se coroa como, né, a partir do chamado Plano de Iguala, né, como imperador do México, né, um ensaio monárquico de curta vida, né? Pouco mais de um ano depois, Iturbide é deposto e fuzilado, né? Mas há ali um ensaio monárquico que justamente retomava as tradições imperiais. Então, há aqui todo um esforço de ruptura, mas também fortes traços de continuidade com aquele nacionalismo hispânico anterior, né? A independência não era uma opção dada de antemão para as elites crioulas, mas foi, em grande medida, um produto das guerras napoleônicas, como é bem conhecido, né? E da derrota da monarquia legítima por parte de Napoleão e dos invasores franceses. Né? Mas, bom, na primeira década do México independente, né, Lomnitz ressalta também uma série de conflitos entre as elites locais, né, e aqui ele ressalta um ponto importante. A Nova Espanha, assim como basicamente o conjunto das colônias da Espanha, não tinham uma burguesia ou uma classe dominante local unificada em termos nacionais, né? O que havia eram elites regionais, né, de grandes proprietários de terras, mineradores, etc., né, sendo que o grande comércio de importação e exportação, uma parte dessa burguesia era peninsular, era espanhola, né? Então, era preciso, né, nos movimentos de independência, unificar politicamente essas elites ou classes dominantes regionais ou locais. Daí, por exemplo, o papel muito importante da maçonaria. Né? Ele mostra como, no caso da primeira década de vida independente do México, né, as elites locais se organizaram basicamente em dois partidos, em sentido amplo, que se estruturavam em torno de duas lojas maçônicas, né, os chamados escoceses, né, adeptos do rito escocês, e os iorquinos, né, adeptos do rito de York. Né? E como essas duas facções eram alinhadas com diferentes interesses estrangeiros, né? De um lado, os escoceses muito próximos da Grã-Bretanha, foi o primeiro país a reconhecer, a primeira potência europeia a reconhecer a independência mexicana, e, de outro lado, os iorquinos, estimulados, sobretudo, pelos Estados Unidos, né, adotando uma posição americanista, né, mais alinhada com a doutrina Monroe, mas também anti-espanhola, né, que acabam vencendo em 1829 os escoceses e promovendo a expulsão, né, o confisco
de muitos espanhóis, que até então seguiam sendo, né, os peninsulares, parte fundamental da elite econômica do México. Né? Mas daí começa um outro conflito, né, que vai se estender até os anos 1860, né, durante mais ou menos 3 décadas, não mais em torno, né, do confisco dos espanhóis, dos peninsulares, mas, né, digamos, uma luta pelas terras da igreja, né, que vai opor conservadores, né, que vão defender a igreja, né, que detinha mais de 1/3 de todo o território mexicano, e, de outro lado, os liberais ou reformadores, que vão defender o confisco dessas terras. Portanto, né, se pode ver no nacionalismo mexicano em formação alguns elementos-chave. Primeiro, né, o problema da fronteira de quem pertence ou não à nação. Quem são os nacionais, quem são os estrangeiros. Né? E daí o problema de como lidar com os espanhóis, né? Com os antigos colonizadores, mas também já com outras potências, notadamente a Inglaterra e, para o México de maneira fundamental, os Estados Unidos, o seu vizinho do norte em processo de expansão. Como nós sabemos, em meados do século XIX, os Estados Unidos irá conquistar e arrebatar ao México quase metade do seu, por volta de metade do seu território. Né? Ou seja, isso levou o México, inclusive, a adotar critérios de cidadania bastante restritivos em relação à naturalização. Né? Um segundo problema dizia respeito à religião. Né? E o nacionalismo mexicano não era, em princípio, secular, pelo contrário, ele se afirmava como católico no momento da independência. Né? Porém, com o avançar do século XIX, o problema das terras, né, do monopólio da igreja sobre a terra, também ensejará um conflito religioso como sendo um eixo fundamental. Né, e a secularização não vai vencer, senão já na segunda metade do século XIX. Né. E um terceiro problema vinculado aos anteriores diz respeito também à hierarquia racial, né? Porque este é um nacionalismo basicamente crioulo, né? Mas, digamos que conforma uma comunidade nacional, na qual o elemento indígena, os elementos indígenas e mestiços têm um peso muito importante. Né? Em que medida são os indígenas parte ou não da nação? E esse nacionalismo herda, portanto, as hierarquias legadas pela colonização espanhola. Né? Se, por um lado, ele absorve o simbolismo indigenista, azteca, etc., por outro lado, né, ele mantém e reforça muitas das hierarquias coloniais, né, em relação aos povos originários. Portanto, né, pensando nesses dilemas do primeiro nacionalismo do período da independência e pós-independência no México, o Lomnitz mostra como, além das descontinuidades, há também muitas continuidades com, né, a construção da comunidade imaginada da monarquia castelhana. Né? O que leva o autor a propor um conceito alternativo ao de Anderson, né, do nacionalismo como um sistema prático, né, como de certa maneira o título, né, do artigo, na sua versão traduzida, né, que justamente opera nessa tensão entre horizontalidade, igualdade, por um lado, e diferença, hierarquia e desigualdade, por outro, né, criando um sistema de inclusões e exclusões que vai mudando ao longo do tempo. Né? E, enfim, que tem relações também muito diferentes
com outras clivagens, como clivagens raciais, de classe ou religiosas. E que, nesse sentido, seria incontornável a necessidade de uma descrição densa, para usar aqui um conceito de Clifford Geertz, do qual Claudio Lomnitz se apropria, né, dos diferentes nacionalismos, para poder compreender justamente a operacionalidade deste conceito. Né? Bom, passando agora ao texto de Mônica Quijada. Né? A autora se propõe a investigar justamente algumas das formas assumidas pela imaginação nacional hispano-americana ao longo do século XIX. É um texto de história intelectual, principalmente. Né? Ao contrário do primeiro autor, ela não faz um confronto com as teorias que nós vimos até agora, em particular a de Anderson. Né? Então, ela também trabalha em 3 momentos, mas concentrando-se no século XIX, né? O momento das independências, outro momento em meados do século XIX da consolidação da formação do Estado Nacional, e um terceiro, a virada do século XIX para o início do século XX. Então, justamente ela procura mostrar como os limites da imaginação nacional variam ao longo desse período. Né? Então, num primeiro momento, né, o das independências, ela mostra como o que prevalece é a ideia de um patriotismo cívico, né, em que a cidadania, né, por meio da adesão às instituições republicanas, seria aberta, né, não apenas aos crioulos, mas também aos mestiços e mesmo, né, ainda que num futuro longínquo, a absorver os próprios povos originários. Né? E a ideia de que justamente a adoção de instituições liberais e republicanas, né, seria capaz de reformar estas sociedades degradadas por séculos de opressão e dominação colonial espanholas. Né? Ou seja, há aqui um otimismo, uma aposta otimista nas reformas institucionais e no papel pedagógico, educativo e formador das novas instituições, na moldagem de uma cidadania moderna. Nós podemos identificar isso, por exemplo, em escritos de Simão Bolívar, né, como o seu famoso discurso de Angostura, né, em que ele propõe uma arquitetura, né, para o futuro Estado da Gran Colômbia, né, que mais tarde, contra a vontade de Bolívar, se fragmentaria em 3, né, Venezuela, Colômbia e Equador, mas que naquele momento ainda se pretendia manter unificado, né? Enfim, baseado em grande medida nos modelos de Montesquieu, Rousseau, uma espécie de um Estado reformador, ainda centralizado e educador, né, capaz justamente de reformar os costumes degradados nos hábitos arraigados de obediência e opressão depois de séculos de colonização, para poder formar, enfim, cidadãos livres e iguais. Né? Então, esse otimismo ilustrado, né, e reformista irá prevalecer neste primeiro período, né, em que os limites da nação vão ser imaginados como mais abertos e identificados com as novas instituições liberais e republicanas. No segundo momento, a autora mostra como há uma mudança fundamental, e aqui a obra de referência é, sobretudo, o Facundo, do escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, publicado em 1845, que tem por subtítulo Civilização e Barbárie nas Pampas Argentinas. Ora, essa dicotomia, civilização e barbárie, como enfatiza Quijada,
recoloca o problema da nação em outros termos. Aqui a nação é identificada com o progresso, e o progresso que vem da Europa. Vem do livre comércio, vem da adoção de costumes civilizados, vem da educação escolar, baseada na ilustração e na ciência, e vem da imigração branca. E, nesse sentido, aquela herança espanhola, aquela herança ibérica, mestiça e indígena do período colonial, que era vista, não era vista necessariamente como, melhor, era vista como um problema, mas um problema superável pelas instituições, pelo caráter pedagógico e reformador das instituições no período das independências, já é vista como um obstáculo intransponível, ou seja, para a geração de Sarmiento, né, no Rio da Prata, mas não apenas, né, digamos, os elementos autóctones, criolhos, mestiços e, em especial, indígenas e negros, são vistos como elementos bárbaros, né, inerentemente avessos e hostis ao progresso material e moral da civilização, e que, portanto, deveriam ser removidos do caminho para a formação de nações modernas, né? Portanto, aqui há um sistema de exclusões reforçado em linhas crescentemente racializadas, né? Daí todo o esforço do Estado argentino nas últimas décadas do século XIX, por exemplo, para promover uma imigração massiva, né, de população europeia, né, seguindo a famosa divisa de outro contemporâneo de Sarmiento, né, Juan Bautista Alberdi, né, que em seu clássico ensaio Bases e Pontos de Partida para a Constituição da República Argentina, né, defendia que governar é poblar, mas não povoar com quaisquer elementos, povoar com os elementos corretos, civilizados, europeus, brancos. Quer dizer, não basta povoar com indígenas ou com africanos, com povos bárbaros, né? O que você vai colher aí é barbárie. Você precisa povoar com ingleses, com alemães, enfim, com povos civilizados, né? E também os esforços por colonizar o interior, que era referido como deserto, né, na linguagem sarmientiana, mas esse deserto não era um deserto em sentido estrito, né? Essa retórica do vazio é muito recorrente, né, no ensaio hispano-americano desse período, como nos lembra o nosso colega José Alves, aqui do Departamento de História da Unicamp, mas esse vazio era um vazio metafórico, porque esse território era habitado por indígenas, sobretudo, né? Daí a famosa campanha do deserto, as campanhas do deserto no sul da Argentina, nos anos 1870, com o genocídio, né, com a eliminação massiva das populações autóctones, dos povos originários, né, Mapuches, por exemplo, na Patagônia, né, durante a presidência de Sarmiento e depois também de Julio Roca, etc., né? Mas num terceiro momento, isso é muito interessante, na virada do século XIX para o início do século XX, começa a haver uma mudança e uma reorientação nesses modos de imaginar a nação, né? Mesmo naqueles casos que eram considerados relativamente bem-sucedidos, depois de muitas turbulências, como era o caso da Argentina, né, do auge do período oligárquico, né, na virada de século, né, impulsionada aí pela exportação de carne e cereais para a Inglaterra, ou o México porfirista, né, do general Porfírio Dias, né, mas começa a surgir uma crítica a este imaginário liberal oligárquico, né, racista, né, e se começa a identificar a nação não mais com o progresso, com a civilização ou com a Europa,
né, mas sim com o resgate dos elementos autóctones, né, com a revalorização do mestiço, do indígena, do negro, né, e com os elementos da cultura local, né, justamente em oposição a estas nações crioulas, né, alienadas, né, das suas raízes autóctones e subordinadas, né, culturalmente, ou ainda que de maneira ambígua, nesses primeiros registros, econômica e politicamente, à Europa ou aos Estados Unidos, né? E aqui a autora mostra como começam a emergir os elementos que vão moldar um nacionalismo inclusivo, que vai procurar estender os limites da comunidade imaginada nacional, né, às camadas populares, né, não brancas, ao longo do século XX. Né, nacionalismos populares que poderíamos encontrar, por exemplo, tanto no radicalismo irigoyenista na Argentina, como décadas mais tarde no peronismo, na Revolução Mexicana, né, e depois numa refundação do imaginário nacional mexicano, né, em torno da ideia de mestiçagem, né, com Vasconcelos e toda a política cultural do regime pós-revolucionário nos anos 20 e 30, e por aí vão os exemplos, né? Mas, digamos, as primeiras, ou, por exemplo, nacionalismos indigenistas, né? Fortemente indigenistas no Peru e na Bolívia, né? Nos países andinos, no começo, nas primeiras 2 ou 3 décadas do século XX. Né? O início dessa reorientação já pode ser identificado no século XIX em autores como, por exemplo, o cubano José Martí, que nega o dilema civilização e barbárie, propõe o dilema oposto entre natureza e falsa erudição, né, no seu famoso ensaio Nuestra América, ou ainda o peruano Manuel González Prada, né, em textos como o Discurso do Politeama ou Nuestros Índios. Esses são até alguns exemplos que eu dou, né, não necessariamente a autora os indica, né, mas que reforçam essa ideia de uma reorientação em que, ao invés de um nacionalismo excludente, né, em termos étnico-raciais, se passa, né, a um nacionalismo mais inclusivo, né, mais popular, que não necessariamente é um nacionalismo de esquerda, é bom deixar isso claro, pode assumir, e assumiu muitas vezes, conteúdos conservadores. Também não é necessariamente um nacionalismo antirracista, né, porque no apelo à mestiçagem, né, seguiu havendo, ou muitas vezes, uma hierarquização racial, ainda que encoberta, como, por exemplo, acabou sendo denunciado depois por movimentos indígenas no final do século XX, tanto nos casos andinos como, sobretudo, no caso mexicano. Né? Mas, digamos, o que ela procura mostrar é esta alternância do início do século XIX para o início do século XX, de momentos de ampliação, né, inclusiva e de contração e exclusão na conformação e mudança, transformação destes imaginários nacionais, dos estados nacionais latino-americanos em formação. Né? Justamente na próxima aula, veremos, né, com base no texto de Eric Hobsbawm, né, como se dá a formação desses nacionalismos populares latino-americanos no século XX e como eles contrastam com, na opinião do autor, com os nacionalismos étnicos e culturais europeus, né, do mesmo período. Mas sem querer adiantar o tema, né, eu só gostaria de terminar esta exposição recalcando aquilo que eu disse no começo. Já há uma rica produção latino-americana sobre, né, a construção cultural e política das nações latino-americanas, mas que poucas vezes, né, confronta as teorias produzidas na Europa
como faz Lomnitz com Anderson, e, portanto, há pouco esforço de teorizar a nação e o nacionalismo de uma perspectiva latino-americana. Mas eu acredito que os textos aqui apresentados, tanto do próprio Lomnitz como o de Mônica Quijada, nos servem de base para refletir sobre como o subcontinente permite, né, a elaboração e o enriquecimento das teorias sobre as nações e os nacionalismos.